E aí, galerinha, beleza? Tudo bom, meu chubi-chubi? Comunidade vestibulanda do Brasil e do mundo. Vamos lá? Professor Mário aqui, mais uma vez, com um assunto show de bola para vocês. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Evolução. Lembrando que evolução eu divido em 3 momentos, serão 3 aulas, ok? Na primeira aula vamos falar sobre o que é evolução e sobre as principais teorias de evolução, né? Os principais evolucionistas, aqueles que fizeram tudo acontecer desde lá de trás. Numa segunda aula, eu gravarei para vocês aquela pergunta que não quer calar. Mas por que eu tenho que acreditar no que eles falam? Nós vamos falar sobre as provas de evolução. E, finalmente, a gente vai para o final da evolução, finalizar esse tema, que é a especiação. Então, serão 3 aulas. Primeira aula, teorias de evolução. Segunda aula, provas de evolução. E a terceira aula, os mecanismos de especiação, mecanismo de formação de novas espécies. Beleza? Então vem comigo e dá teu show, porque agora o bicho vai pegar. A grande pergunta que não quer calar. Mário, o que é evolução? Aí você pode responder do jeito tio Mário de ser. O que é evolução? Ai, é o melhor cursinho do Brasil. Ai, fala outra coisa que eu não saiba. Isso nós já sabemos, meus amores. O que é evolução? É o cursinho que tem o professor mais gato, $1 milhão, catback que existe no mundo. Eu, tio Mário, isso eu também já sei. Mas a pergunta que quer saber é o seguinte, Mário, o que é evolução? Beleza? Evolução é uma palavra, galera, que é muito usada às vezes de maneira errada. Às vezes a galera tem mania de achar que evolução é sempre melhorar. Vou te dar um exemplo. Tu chega de carro novo no colégio, aí tu diz, ei, pai, vai mais devagar aí, deixa a galera estar acumulada ali na frente, que eu quero chegar com um carro novo. Aí tu chega lá, desce do carrão, fazendo a maior pose, aí a galera diz, porra, mano, aí, hein? Carro novo, hein? Evoluiu, hein? Uhul! Ou seja, a grande maioria das vezes, a gente fala em, pô, você evoluiu. Você pensa em sempre melhorias. Mas, na realidade, galera, a definição do que é evolução não é apenas de melhorar. Acredite, evolução pode acontecer para uma piora. Então, você pode evoluir para melhor, você pode evoluir para pior. Então, Mário, o que seria, na realidade, evolução? Evolução, por definição, nada mais é do que o quê? Mudar. Evoluir quer dizer mudar ao longo de uma linha de tempo. Às vezes, a gente muda para melhor, e essa mudança para melhor vai ser essencial para a nossa sobrevivência. Às vezes a gente muda para pior e essa mudança trouxe para você uma certa dificuldade de sobreviver. E aí, as leis que nós vamos falar hoje, os processos pelos quais fazem com que a evolução aconteça, você pode ser encaminhado para sobreviver e permanecer ali, ou você pode simplesmente, desaparecer, porque no processo de evolução, ao longo do processo de mudanças, algumas espécies, não é isso? Evoluem, continuam no ambiente e outras podem até mesmo ser extintas. Beleza? Então hoje nós vamos falar sobre o que é evolução, sobre algumas curiosidades evolutivas e sobre os teóricos da evolução. Beleza? Mas um outro ponto também muito importante é você entender que quando falamos de seres vivos, quando falamos de origem da vida, quando falamos das transformações, nós não podemos esquecer que temos que citar a famosa teoria religiosa ou fixismo. Beleza? Então dá uma olhadinha aqui comigo no quadro. Galera, o que é evolução? Nós já sabemos que evolução é mudar. Beleza? Aí evolução é mudar. Então é mudar, olha só, ao longo do tempo. Beleza? Evoluir é mudar ao longo do tempo. Fechou? Essa mudança, tá? Esse mudar, ele pode ser um mudar positivo, que te ajuda a permanecer. Ele pode ser um mudar negativo, que te trará dificuldades para a sobrevivência. Beleza? Mário, então a evolução vai procurar mostrar como as espécies mudam ao longo do tempo e como isso daí foi crucial para as espécies permanecerem, evoluírem, modificarem e até mesmo gerar novas espécies, promovendo a famosa lei da ancestralidade. Beleza? Mostrando que várias espécies que hoje são diferentes, mas que antes puderam ter tido um ancestral comum. Beleza?
Vem comigo. Mário, então evoluir é mudar ao longo do tempo. A mudança positiva te ajuda a permanecer. A mudança negativa te traz dificuldades. Beleza, galerinha? Mas não esqueça que antes da gente falar de evolução, houve uma época em que a origem das espécies, a transformação das espécies, ela não era muito bem discutida. Nós aceitávamos o famoso pensamento fixista. E, Mário, o que é o fixismo? Também conhecido como teoria religiosa ou teoria criacionista. Então, o fixismo é aquela teoria que envolve o criacionismo, que envolve as teorias religiosas, onde toda e qualquer forma que exista de vida no nosso planeta teria sido criada a partir do momento da criação, como todos nós conhecemos, né? A história do Gênesis bíblico, beleza? E a partir daí, Deus, o grande criador, teria criado essas espécies. Beleza? Mas com o passar do tempo, outras hipóteses, outras maneiras de tentarmos explicar essa diversidade que existe entre os seres vivos foram surgindo. Então surge aí o pensamento evolucionista, ou o pensamento da teoria da evolução, onde essas espécies teriam surgido e passado por processos de transformação, e ao longo do tempo, essas espécies foram tornando-se diferentes dentro da própria espécie, e até mesmo de uma espécie puderam se formar outras espécies. Beleza? Ou seja, um processo natural de transformação ao longo de uma linha de tempo. Beleza? Lembrando que houve sim momentos em que a teoria religiosa e a teoria evolucionistas bateram de frente, mas hoje nós sabemos que estudar evolução é apenas uma maneira de você entender melhor o mecanismo de transformação nas espécies. Beleza? Então repete comigo, vamos lá. O que é evolução? Mudar ao longo de uma linha de tempo. Todo e qualquer ser vivo apresenta a capacidade de evoluir. Beleza? Através da evolução, nós vamos ver, dá teu show, vai, espécies que surgiram e continuam as mesmas espécies, porém bastante modificadas ao longo do tempo. Você vai ver espécies que existiam e hoje não existem mais, porque por processos evolutivos aceitáveis passaram por um processo de extinção. E você vai ver espécies que existiam, que hoje você não as vê mais, mas que claramente vê espécies que surgiram a partir dessa anterior. O mecanismo de especiação e o mecanismo de ancestralidade. Beleza? Evolução é top sucesso, porque vai te ensinar a entender melhor o mundo que nos cerca. Beleza? Então, Mário, qual é o nosso primeiro tópico de hoje? Já tenho a definição de evolução, já fiz a relação com o fixismo religioso, então nós vamos ver agora, meus amores, olha só, as famosas teorias, tá? Então, quais são as teorias, beleza, evolutivas, que as provas de vestibular cobram da gente, beleza aí? Vamos lá, numa linha de tempo. O primeiro como é que se diz? Bater de frente ou trazer novas ideias que se contrapõe com o fixismo, foi um francês chamado Jean-Baptiste de Monnet. Mário, eu ouvi dizer que era o Lamarck. Olha que história interessante. O nome dele é Jean-Baptiste de Monnet, um francês que nasceu e viveu num condado chamado Condado de Lamarck. Como ele teve uma projeção muito grande com suas teorias evolutivas, com a sua teoria evolutiva, o Condado de Lamarck deu para ele o que na época era como se fosse um título. Então ele passou a ser Jean-Baptiste de Monnet, o famoso Cavaleiro de Lamarck, aquele que colocou a cidadezinha de Lamarck, não é isso, visível para o resto do mundo. Olha que bonito. Ele gostou tanto desse título que ele se auto-intitulou Jean-Baptiste de Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck, ou hoje conhecido apenas como Lamarck, o cara que fez a primeira teoria evolutiva que trouxe uma outra, não é isso, situação que não fosse apenas a aceitação pura do fixismo religioso. Então, Lamarck, galera, ele tem o seu valor porque ele foi o primeiro evolucionista, o primeiro cientista a nos dar uma opção para a origem das espécies, transformação das espécies, que não fosse apenas o fixismo religioso. Então, Lamarck ele é considerado aquele que quebrou as amarras entre o evolucionismo e o fixismo. Beleza? Então, Lamarck propôs a sua teoria, que até hoje é chamada de, olha o nome,
Lamarckismo. Beleza aí? O Lamarckismo, as ideias evolucionistas de Jean-Baptiste Lamarck. Vamos lá? Depois de Lamarck, nós vamos ver esse cara, aquele que é considerado o famoso pai da evolução. Não é isso? Um inglês chamado Charles Robert Darwin, mais conhecido como Charles Darwin, que nos deu de presente essa teoria maravilhosa chamada, dá teu show, de darwinismo. Beleza? O famoso darwinismo. Tranquilo aí? E, Mário, lamarquismo, darwinismo foram as bases para a evolução. Nós vamos ver algumas inconsistências de Lamarck, nós vamos ver a perfeição de Darwin e nós vamos entender por que Darwin não foi totalmente completo. E hoje nós estudamos a teoria, que é a teoria que junta todos os conceitos e que nós aceitamos hoje como sendo a base para a evolução das espécies, o famoso neodarwinismo. Perceba como é fácil. Neodarwinismo seria o novo darwinismo. Resumindo, é tudo o que o Darwin falou, acoplado, alinhado, encaixado algo novo. Ou seja, aquilo que Darwin não soube explicar perfeitamente. Lembrando, Lamarck teve seus pequenos vacilos. Darwin, não é isso, trouxe uma teoria que foi à época a teoria que mais abalou a sociedade humana, mais aceita, não é isso, perfeito, eu posso dizer, em seu raciocínio. Porém, o Darwin deixou uma lacuna que veio ser preenchida, não é isso, mais tarde. Daí o nome neodarwinismo, também chamado de teoria moderna da evolução ou teoria sintética. Beleza? Mas, Mário, em que se baseia cada uma dessas teorias? Beleza? Vamos mergulhar dentro de cada uma delas. Fechado? Então vem comigo para entendermos de uma por uma. Vem com o tio Mário. Como o tio falou, lamarquismo. Então a parada é a seguinte, primeiro me pergunta, Mário, o que eu tenho que saber de uma teoria evolutiva? Primeiro, nome, lamarquismo, beleza? Depois, autor, Jean-Baptiste de Lamarck, mas você sabe, Jean-Baptiste de Monnet, Cavaleiro de Lamarck, beleza? Outra coisa muito importante, galera, olha só, saber o nome da obra em que ele deixou as suas ideias, beleza? Porque você vai ver que a gente vai ensinar aqui para você a diferenciar muito bem lamarquismo, darwinismo, neodarwinismo, mas às vezes quando você pega um trecho da obra, tirado exatamente de como estava no livro, você vai ver que às vezes fica meio difícil você de identificar quem é quem. Mas quando você tem uma questão de vestibular em que o trecho é tirado diretamente da obra, ele tem que botar lá embaixo o quê? A referência. E o saber qual foi a obra de cada um deles é importante pra caramba. Então vamos lá detonar o lamarquismo. Olha para cá. Primeiro, autor. Bora lá. Autor do lamarquismo é um cara chamado Jean-Baptiste Lamarck. Beleza? Obra. O livro que Lamarck expôs suas ideias é um livro chamado de Filosofia Zoológica. Beleza? Filosofia Zoológica. E, finalmente, as bases. As bases que fundamentaram o lamarquismo. Momento cultural. Galera, olha para mim. Se existe uma coisa que é cobrada no vestibular, é o papel do ambiente na evolução. Beleza? Isso daí é muito cobrado em prova. Qual é o papel do ambiente para Lamarck? Qual foi o papel do ambiente para o Darwin? Você tem que saber isso. Então perceba, Lamarck, apesar de ter falado algumas coisas que muita gente... Eu fico triste quando eu vejo aulas de evolução e o cara fica ridicularizando Lamarck. Meu irmão, Lamarck foi o cara. Lamarck foi o cara que nos desamarrou, nos deu a opção de pensar à frente, uma outra forma de ver a evolução das espécies, pô. E Lamarck nos deu conceitos que vão ser utilizados por outros evolucionistas até o fim. Por exemplo, a teoria de Lamarck se baseia da seguinte forma.
Olha ao seu redor. O que você está vendo? Ai, Mário, eu não sei, está muito inespecífico. O meio, meu irmão. O meio, o famoso ambiente. Então, esse fator, chamado fator ambiente, é indispensável para a evolução. Só que Lamarck usava o ambiente de uma forma. O Darwin usava o ambiente de outra forma. Então, o papel ambiental para o lamarquismo e o darwinismo são diferentes, e isso ele cai em prova, ele cobra em prova, e isso é decisivo para matar as questões, beleza? Então, como é que funciona a teoria lamarquista? Primeiro, nós temos esse fator aqui, ó, o ambiente. Beleza? Lamarck percebeu que o ambiente ele era instável. O ambiente sofria, às vezes, pequenas alterações e, às vezes, grandes alterações, porra. E você sabe, meu irmão, que o ambiente ele vai mexer com a tua sobrevivência. Ou não vai? Se tu é acostumado no calor e, de repente, eu meto um ar-condicionado que te deixa frio pra caramba, tu não vai ficar puto, porra. Então, temperatura, pressão, alterações climáticas, beleza? Então, o ambiente é muito importante para o desenvolvimento da vida no local onde você está inserido. Então, Lamarck percebeu que o ambiente, como ele é dinâmico, ele não é totalmente estável. O que acontece? Essas alterações ambientais interferem na sobrevivência das espécies. Olha que doido. Só que para o Lamarck, segurando a quebrada, esse ambiente, isso aqui, galera, que é importante, ó. Esse ambiente, qual o papel do ambiente para Lamarck? O ambiente é causa. Diga, repita aí, eu tô te ouvindo, porra! É causa. Ou seja, é ele o ambiente que vai fazer com que você, por conta da mudança, você tenha que se transformar para poder continuar existindo e sobrevivendo no meio, porra. Ai, Mário, eu entendi. Para o Lamarck, nós, seres vivos, somos drag queens ambientais. É isso. O meio muda, eu vou mudar. Agora eu tô bem. Meio mudou, mudei de novo. Essa é a dinâmica do lamarquismo. Ou seja, você, como ser vivo, muda em cima das pressões ambientais, provocando uma necessidade de adaptação. Olha só, ele percebeu a importância do ambiente. Beleza? Esse ambiente se alterando força você a ter que mudar para poder sobreviver, para continuar adaptado ao meio. Ele foi o primeiro, cara, a falar em adaptações. Beleza? Então, esse ambiente agindo como causa, o que acontece? Esse ambiente, olha para cá que show, ao mudar, beleza? Ao mudar, esse ambiente, dá teu show, ele promove, agora, dá teu show, adaptações. Ele faz com que o ser vivo busque se adaptar para poder sobreviver. Beleza? Ou seja, o meio muda, eu não gostei. Para eu continuar, eu vou me transformar. E à medida que eu vou me transformando, mudando para poder sobreviver, eu estou literalmente me adaptando. E é isso, galera. Olha para mim, olha no meu olho aqui. É aí que você tem que começar a entender. Resumo para o que é lamarquismo. Diga, para Lamarck, eu estou ouvindo, diga, para Lamarck, isso, eu não era e passei a ser para poder sobreviver. Beleza? Você não era e fica para poder continuar. Beleza? O ambiente foi a causa. Ele gerou em você a necessidade de mudança. E aí vem essas adaptações. Aí bora, Lamarck, sendo Lamarck. Essas adaptações vêm vai. Aí vem as leis lamarquistas, que mostram como era a teoria de Lamarck. Primeiro, vem por uso / desuso. Mário, o que é a lei do uso e desuso que Lamarck jogou dentro da sua teoria evolutiva? Também conhecida como lei do transformismo. É exatamente isso que eu acabei de falar para você. O meio, quando mudou, ele trouxe agora uma nova situação ambiental em que você não estava acostumado a sobreviver com essa situação. Então você passa a atuar no meio de maneira diferente. E quando você atua de maneira diferente, órgãos, músculos, sistemas ou estruturas inteiras do seu corpo
são colocadas em maior atividade que elas não tinham antes. E aquelas que você usava no antigo ambiente para sobreviver, deixam de ser usadas. Ou seja, ao pé da letra seria assim, aquilo que você usa vai desenvolver. Aquilo que não usas vai atrofiar. Ou seja, o desenvolvimento pelo uso e a atrofia pelo desuso. Isso é bem atrativo. Se você pensar, por exemplo, em atividade muscular. Quem malha, malha músculo, músculo cresce. Beleza? Mas isso não pode funcionar de todas as formas. Eu te pergunto, com relação à visão, eu tirei aqui, ó. Tirei meu óculos. Eu vou forçar meus olhos que eu vou enxergar que nem o Superman. Não, mano. Quanto mais forço a visão, pior ela fica. Beleza? Então, essa lei do uso e desuso, ela é até atrativa, mas não é possível você aceitar que você, por necessidade, desenvolva certas estruturas ou órgãos, não é isso, e outras sejam atrofiadas. E que isso daí, agora vem, acopla a lei do uso e desuso com a complementação, que isso que foi usado e desenvolvido pelo uso ou atrofiado pelo desuso se acoplariam com a segunda lei, que é a famosa transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, vem comigo e dá teu show. Aquilo que você desenvolveu pelo uso e aquilo que você atrofiou pelo desuso, quando você fosse fazer os filhinhos, o Hexblade, o Function Everybody, para formar novos bichinhos bonitinhos, esse indivíduo já nasceria com a estrutura desenvolvida ou atrofiada. Ou seja, aquilo que foi forçado ao uso e desenvolveu, e aquilo que foi atrofiado pelo desuso, né, e evoluiu, você já passaria para os novos descendentes ou desenvolvido ou atrofiado. E assim, ao longo de uma linha de tempo, olha para mim, quanto mais mudanças tivessem, quanto mais alterações ambientais, quanto mais estilos de vida diferentes você fosse forçado a ter para sobreviver, a tendência é que você, lá no final de muito tempo, fosse analisar, se você fosse analisar, você seria uma espécie completamente diferente daquela que surgiu anteriormente. Ou seja, nós iríamos nos transformando ao longo de uma linha do tempo pela ação das mudanças ambientais, forçando as adaptações. Então, resumindo Lamarck, não esquece, vamos lá, resumo da teoria de Lamarck. Você vive no ambiente, tá tudo beleza. Se esse ambiente muda, você sente a pressão. E para sobreviver, você busca adaptação. Como? Simples. O que eu uso desenvolve, o que eu não uso atrofia. E aquilo que foi desenvolvido ou atrofiado, eu passo para as novas gerações. Beleza? Então, as inconsistências são, primeiro, você não pode admitir que aquilo que você desenvolveu por uma hiperatividade possa ser passado às gerações. Mas não culpe Lamarck não, pô. Porque nós vamos descobrir isso lá quando o Mendel nos dá de presente a genética. Pô, e Lamarck não tinha nem noção do que era genética. Beleza? Deu para sacar isso aí, galera? Então, resumindo o lamarquismo, vai. Ponto importante, ambiente, causa. Quando o ambiente muda, você tem que se adaptar. Você vai se transformar por uso e desuso de estruturas. E o que desenvolveu ou atrofiou, você passa para as novas gerações. E lá no final de muito tempo, não se esqueça, para evoluir eu preciso de bastante tempo, aquele ser que está lá na frente é totalmente diferente do que deu início ao processo. Beleza? Isso é lamarquismo, papai. Vem com o tio que tudo fica mais fácil. Bora para uma próxima teoria? Vamos ver agora aquele Charles Darwin, que é o cara chamado de o pai da evolução. Vem comigo, Catback. Vai! E agora está na vez dele, galera. Charles Robert Darwin, o cara que é conhecido como o pai da evolução. O cara que escreveu o livro mais impactante de toda a história da literatura humana, meu amigo. Olha só, eu vou contar história, adoro contar história, porra. Darwin era um cara muito inquieto, entendeu? Então o Darwin, sua família, né?
alugou um barco chamado HMS Beagle. Darwin, na época, na realidade, ele era um naturalista. Ele adorava estudar biologia, zoologia, botânica. Então, o Darwin entrou no navio chamado HMS Beagle e viajou durante 5 anos pelo mundo inteiro. Beleza? Relação aí para você assistir. Já assistiu o Mestre dos Mares? O Mestre dos Mares faz uma alusão a Darwin, quando tem um menino, né, na expedição, que funciona como se fosse o Darwin, anotando tudo, fazendo experiências, fazendo coleta de amostras. E tem um outro filme também chamado Jovem Darwin, muito bom para você assistir e entender isso que eu estou falando. Então, filmografia para a aula de evolução. Então, Darwin viajou durante 5 anos e quando ele esteve aqui no litoral da América do Sul, na famosa arquipélago das Ilhas Galápagos, ele teve a sua brilhante visão do que seria a base para a sua teoria da evolução, a seleção natural. Essa viagem durou 5 anos, Darwin volta, não é? E Darwin passa mais ou menos 20 e poucos anos juntando tudo o que ele coletou, ajeitando tudo para escrever o livro A Origem das Espécies. Beleza? Esse livro do Darwin ele é considerado o livro de maior impacto na literatura de toda a história da humanidade. Por quê? Porque quando Darwin lança o seu livro sobre a origem das espécies, ao contrário de Lamarck, que falava muito, filosofia zoológica era o livro de Lamarck, ele falava muito dos bichos, né? Não falava muito de homem, não, o ser humano. E o Darwin teve, no seu livro, um capítulo específico sobre o ser humano. E quando o Darwin coloca o ser humano na sua teoria de ancestralidade como sendo um primo próximo do macaco, isso é importante você dizer, Darwin nunca disse que o homem veio do macaco, não existe isso, nenhum evolucionista, nenhum cientista, nenhum professor de biologia nunca disse isso. Mas o que o Darwin quis dizer é que o homem e o macaco têm um parente comum, um ancestral comum, porque a teoria do Darwin fala de ancestralidade, né? Seres ancestrais que, por caminhos evolutivos diferentes, vão dando origem a novas espécies. Então, quando Darwin coloca o homem como sendo um ser vivo como outro qualquer, tendo ancestralidade, né, com outros seres vivos, né, e segundo a teoria religiosa, o homem seria a imagem, a imagem de Deus, o seu Criador, isso gerou um impacto muito grande. E a partir daí, realmente houve um período de muita tensão entre a teoria evolucionista e a teoria religiosa, né? Mas o livro A Origem das Espécies, eu aconselho vocês, esse livro é maravilhoso, leiam, né? Ele é um livro assim impactante, porque ele é um divisor de águas. Ele nos abriu os olhos, não é isso, para a lindeza que é essa diversidade de vida que nós vemos hoje. Beleza? Mas, Mário, qual seria a diferença entre Darwin e Lamarck? Uma outra coisa que eu vejo muita gente falando por aí, tá, cara? É o seguinte, Darwin quis derrubar Lamarck em nenhum momento. Muito pelo contrário. Darwin, inclusive, utilizava-se muitas vezes, em alguns trechos do seu livro, da ideia lamarquista, beleza? Na realidade, o que Darwin só não concordava muito bem com Lamarck era que, lembre-se, para Lamarck, a teoria evolucionista de Lamarck diria o seguinte, que o ser evoluiria com um propósito, ou seja, você muda para poder sobreviver. Né? Então, você muda com o propósito de sofrer alteração para poder sobreviver. Para Darwin, não. Na realidade, tudo isso acontece puramente ao acaso. Essa é a grande lei que Darwin chamou de seleção, o quê? Natural. Então, vem comigo entender o darwinismo. Olha só que legal. Primeiramente, quem é o autor dessa obra? Né? Quem é o autor dessa teoria? Cara, o autor da teoria darwinista, óbvio, é o nosso famoso Charles Darwin. Beleza aí, galerinha? Mário, qual é a sua obra? Uma obra-prima. O famoso livro conhecido como A Origem das Espécies. Beleza? Mário, e quais são as bases para o famoso darwinismo? Mário, perceba que para Darwin, o ambiente, olha para cá de novo, eu vou começar com o ambiente. Então perceba, o Darwin começa junto com Lamarck, colocando o ambiente, né? Começa igual a Lamarck, colocando o ambiente como um fator muito importante. Só que isso já veio em prova várias vezes, gente.
Para Lamarck, o ambiente era a causa. Para Darwin, o ambiente não é a causa. O ambiente passa a ser apenas uma ferramenta da evolução. Não é o ambiente que, ao mudar, faz o bicho mudar. Para Darwin, esse ambiente, olha para cá, ele é ferramenta. Ferramenta da evolução. Uma ferramenta que gera o que ele chamou de seleção natural. Beleza? Essa é a principal ideia da teoria darwinista. Ou seja, o ambiente, quando muda, ele passa a ser uma ferramenta de seleção natural. Ou seja, naturalmente serão selecionados. Mas aí vem a pergunta, Mário, quem vai ser selecionado? Os aptos ou não aptos? Os aptos selecionados a sobreviver e os não aptos selecionados a ter dificuldades na sobrevivência. Belê, galerinha? Belê? Então, o ambiente, ao mudar, olha só, esse ambiente, ao mudar, ao sofrer alterações, ele promove a famosa seleção natural. Essa seleção natural, ela atua nas famosas variações. Olha, aqui é que está o pensamento darwinista, porque para o Darwin, olha só, é o que você olha ao seu redor, você que está aí na sua sala de aula ou na sua casa, olhe, por mais que você seja da mesma família, se você olhar no seu entorno, você vai ver que dentro da nossa espécie, nós humanos, temos humanos mais escuros, mais claros, mais altos, mais baixos, mais pesados, mais leves, olho azul, olho castanho, cabelo liso, cabelo crespo, cabelo enrolado, beleza? Nós temos aí pessoas sangue tipo A, tipo B, tipo O. Nós temos aí uma grande variedade de características. E o que o Darwin percebeu era o seguinte, quando você é, como espécie, mesmo que muito diferente entre nós mesmos, num ambiente em que esse ambiente está estável, beleza? Se o ambiente está estável, está tranquilo para todo mundo, beleza. Quando é que eu mesmo vou ver que sou diferente do outro que está ao meu lado? Quando de repente esse ambiente sofrer uma alteração, e aí eu vou ver quem tinha naturalmente características que vinham escondidinhas, que favorecem a minha sobrevivência ou não. Ou seja, para Darwin, nós somos naturalmente diferentes. Há a variação dentro da mesma espécie. Belê? É o que nós chamamos de biodiversidade intraespecífica. Altos, baixos, negros, brancos, não é isso? Olhos mais redondos, mais puxados, beleza aí? Nós somos naturalmente diferentes. Mas se a atual situação ambiental está favorável, seja você alto, baixo, preto, branco, azul, lilás, olho castanho, azul, alto ou baixo, não me interessa. Se a situação ambiental não está promovendo uma seleção dentro dessas características, está todo mundo bem. Agora, se o ambiente mudar, nós vamos ver que alguns naturalmente vão dizer, para mim tá beleza. Outros vão dizer, caramba, tá muito esquisito isso aqui. E quando você não consegue, não é isso, sobreviver, por não ter uma característica favorável a sobreviver, você tem duas opções. Ou você fica e se arrebenta, ou você vaza dali, procurando um local onde você seja o mais favorável. Olha que bonito, cara. E assim Darwin já começa a nos dar noção, olha para cá, de como as espécies se espalham de acordo com os ambientes em que elas habitam. Ou seja, para Darwin ficou muito claro que é o ambiente que diz quem pode ou quem não pode sobreviver ali. E essa brilhante visão, galera, ele teve quando ele chegou nas Ilhas Galápagos e ele percebeu lá que havia uma ave chamada tentilhão, né? Uma espécie de ave, o tentilhão de Galápagos. E Darwin percebeu que eram ilhas separadas, lógico, é um arquipélago, e em cada ilha existia um tentilhão que apresentava uma característica interessante, um bico diferente. Aí o Darwin ficava, meu irmão, mas por que esse tentilhão que está aqui tem esse bicão?
E ele não avua, mano, lá pra porra daquela outra ilha lá, mano. Mas por que se ele é passarinho, ele podia voar pra lá, manozinho? Olha, pra você que tá assistindo fora de Manaus, o nosso cabuquinho aqui, o nosso caba raiz do interior, ele fala assim, mas por que já, mano? Se esta porra aqui é uma ave, por que ele não avua daqui pra lá? Aí o Darwin percebeu que em cada ilha, cada tentilhão que ali estava, tinha um formato de bico diferente, que era totalmente adaptado ao tipo de alimento. Foi aí que o sino do Darwin, ele entendeu o que aconteceu. Beleza? Não é que você mude o seu bico para poder comer. Assim como eu tenho o olho mais puxado, mais redondo, mais altos e mais baixos, havia, assim como nós, no formato da boca, tem boca estilo Angelina Jolie, mais carnuda, tem boca menos carnuda. Os bicos dos tentilhões, eles tinham formatos diferentes. Mas imagine que quando eles começaram a perceber que o seu bico era mais favorável para comer determinado tipo de semente numa determinada ilha, você promoveu a separação. Em cada ilha vive o tentilhão cujo bico é adaptado para comer o que tem lá. Ou seja, não foi o meio que fez o teu bico mudar. Você está no local onde aquela característica que você tem é a mais favorável. Foi aí que ele descobriu, ele vislumbrou a lei da seleção natural. Então, como é que funciona a evolução para o Darwin? O ambiente está lá e sofre alteração. Esse ambiente é, então, ferramenta de quê? Seleção natural. Como? À medida que ele muda, ele atua nas variações que já existem nas espécies. Essas variações, então, serão consideradas, positivas ou o quê? Negativas. Mas positivas ou negativas a quê? A alteração que o ambiente promoveu. Assim, quem tem variação positiva, sobrevive. Quem não tem, tem dificuldades. E se você tem melhores chances de se alimentar e sobreviver, você reproduz e passa adiante uma característica que já era sua. Você não adquiriu para poder sobreviver. Beleza? Então é simples. Bora. O negócio é diferenciar. Vai. Para Lamarck, o ambiente é causa. Para Darwin, ferramenta de seleção. Para Lamarck, o ser não é. E se altera para poder sobreviver. Para Darwin, não. Dentro de uma espécie já há aqueles que são diferentes. Quando o meio muda, ele mostra quem é favorável a sobreviver ou não. O famoso mais apto. E essa aptidão, às vezes, é força. Às vezes, é capacidade de se camuflar. Às vezes, é capacidade, é agilidade no ambiente. Então, dependendo da forma que o meio vai sofrendo alterações, você vai sendo selecionado de maneira diferente. E assim, ao longo de um tempo bastante grande, correto, você vai ver que as espécies sofrem as transformações, mas de maneira aceitável. Beleza? Mas, Maria, então por que eu estudo, como hoje, a teoria mais aceita, o famoso neodarwinismo? Né? O que Darwin faltou explicar? Simples. A pergunta é, why no? Because there are no print alright. Mário, por que nós somos tão diferentes? Why the people are so different one of each other? Por que existem essas diferenças? Você sabe? Você lembra? Vai lá na aula que eu já gravei para ti. Mutações. As mutações promovem alterações na molécula do DNA, trazendo novos genes, logo novas características. O problema é que Darwin não sabia nada de genética, pois a genética foi mostrada para nós por Mendel. Então, o Darwin não sabia explicar por que os seres vivos eram diferentes uns dos outros dentro da mesma espécie. E quem explica isso? A genética. As mutações que trazem novos genes, logo novas características, e a recombinação genética, que surge pela meiose, crossing over, e através da reprodução o quê? Cruzada, fecundação cruzada. Por isso, galera, que a teoria mais aceita hoje, a teoria que resume tudo, chama-se neodarwinismo. É o darwinismo mais a genética, que explica o porquê das variações. Beleza? Então agora vou mostrar para tu o que é o neodarwinismo e a gente vai mostrar como isso pode vir em prova. Beleza? Vem comigo!
Então, meus amores, para fechar nossa aula teórica de hoje, olha só, neodarwinismo. Eu nem precisaria escrever nada, porque tu já quebrou, tu é chubi-chubi, pô. O que é o neodarwinismo? Repita para mim. É todo o darwinismo com algo novo. Então, como é que eu faria o neodarwinismo? Mário, quem é o autor? Não há autores. Qual é o livro? São vários. Não há o livro. Por quê? Porque o neodarwinismo, ele foi surgindo à medida que os conhecimentos genéticos foram aparecendo, e aí nós fomos acoplando, não é isso, nas lacunas que Darwin deixou. E a única lacuna que Darwin deixou foi por que existem essas variações. Então, o neodarwinismo, ele segue o seguinte, olha só, segue a linha do darwinismo. Primeiro, uma alteração ambiental. Essa alteração ambiental, ela gera seleção o quê? Natural. A seleção natural, ela atua nas o quê? Agora, variações. E aí entra o neodarwinismo. Mário, de onde vêm as variações? Essas variações surgiram por mutações. Essas variações espalham-se na espécie por recombinação genética. Não é isso? Fecundação, reprodução sexuada que gera variabilidade. Então, meus amores, não tenho que ficar enrolando com o neodarwinismo. Neodarwinismo é o que o Darwin falou, você colocando a origem das variações. E a fonte natural de variação é mutação. Tá com dúvida em mutação? Corre lá, vai lá no nosso canal, ativa o sininho, vai nas nossas aulas anteriores. Eu já te fiz aula de mutação. É nós na quebrada. Beleza? As mutações trazem as variações. Com o processo de reprodução sexuada, crossover, recombinação, isso daí vai se misturando cada vez mais e vai enraizando na população. E assim, à medida que ocorrem mutações, novas características surgem, à medida que a seleção natural acontece, nós vamos tomando caminhos iguais ou diferentes, não é isso? Diferenciando a espécie. Beleza? Agora, o que você sempre espera? O macetinho do tio Mário, né, parceiro? Como é que eu vou saber, Mário, se aquilo que eu estou vendo, olha para cá, é Lamarck? É Darwin? Ou é neodarwinismo? Lembrando, neodarwinismo ou teoria sintética ou moderna? É simples. Lamarck, você não era e passou a ser. Palavras típicas de Lamarck, adaptaram-se, modificaram-se. Quer dizer, você não era e por pressão passou a ser. Darwin, ou você é ou você não é. O meio selecionou o mais apto a sobreviver. Beleza? E como é que eu sei que é neodarwinismo? Meu irmão, falou alguma coisa de genética, meteu DNA, meteu mutação, meteu recombinação. Isso é o quê? Neodarwinismo. Caiu dentro com a genética, neodarwinismo. Beleza? Só tem um jeito, você sabe, para a gente ver se aprendeu. Tio Mário trouxe para ti aqui algumas questões. Vem comigo e dá teu show. Dá uma olhada lá na tela. Bora! Hello, babies! Vamos treinar o que aprendemos? Aqui, meu irmão, ficou tão top essa aula que aqui a parada vai ser muito catback e hangfleuris. Olha essa questão número 1. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. Lembra o que eu te falei? O povão mais comum, a galera que não teve acesso a essa aula e tal. Mas é até comum, pô, a gente mesmo, eu mesmo uso isso. Ei, mano, tá evoluindo, hein? Virou vascaíno. Vascaíno, pô, vascaíno. Então, olha só, no senso comum esse negócio muda muito. Mas a ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. É aquela história. Será que existe o ser vivo mais evoluído? Vou te dar só um toque. Mário, nós somos, em termos gerais, de tudo que nós temos de conhecimento,
sobre o ambiente, sobre as espécies, como o meio funciona, nós somos os mais equipados para termos, vamos dizer assim, um domínio sobre as outras espécies e até mesmo o ambiente. Beleza? Mas nós não somos os mais evoluídos. Por exemplo, em termos de linguagem, a nossa linguagem é falada. Isso é uma das linguagens mais pobres que existe. Golfinhos se comunicam por telepatia, pô. Então, em termos de comunicação, nós somos formiguinhas perto de golfinhos. Mas concordo com você. Se você juntar o conjunto de situações evolutivas do homem, pelo fato dele conseguir discernir sobre o meio, entender os fenômenos naturais, a gente está, vamos dizer assim, num patamar acima. Mas não somos o totalmente mais evoluído. Aí ele diz assim, ó. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por o quê? Irmão, já crava, acabei de falar para ti, crava aí, crava essa letra aí para mim, vai. Modificação de características. Evoluir nada mais é do que o quê? Mudar ao longo da linha de tempo, meu irmão. Isso é evoluir. Deu para sacar? E toda espécie evolui, todo ser vivo evolui. Desde o mínimo procarionte, uma bactéria, beleza? Até seres como nós, seres humanos. Letra A, incremento no tamanho corporal? Não. Nem sempre o que é maior é mais evoluído, é o mais apto a sobreviver no ambiente. Complexificação dos seus sistemas? Nem sempre, meu irmão. Nem sempre. Tem bactérias que vivem em locais que nós não sobrevivemos. Melhoria do processos estruturais? Nope. Mário, aprenda. Olha para mim. Olha para mim! O que é evoluir? Diga daí. Mudar. Pronto. Às vezes eu mudo para melhor, às vezes eu mudo para pior. Beleza? Aqui, ó. Melhoria dos... Evoluir é melhorar sempre? Não. O que é evoluir? Modificar. Beleza? Fechou? É nóis. Quebra na segunda. Olha só. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado, facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos. Vive lá, ausência de olhos. Suponha, olha só essa questão, suponha que um biólogo tentasse explicar a origem dessas adaptações mencionadas no texto, utilizando conceitos lamarquistas. Entenda. Ele quer que você ache a alternativa que explicaria essas adaptações de acordo com Lamarck. Beleza? Vamos ver? A letra A diz assim, ó, as características citadas no texto foram originadas... Olha aqui, seleção natural. Lamarck falou em seleção natural? Bora, Amy Winehouse. No. Isso aí seria Darwin. Letra B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Agora é Lamarck, né, meu pai? Crava aí, DJ! Mete bronca. Tá na cara. Você é o seguinte, segundo Lamarck, eu até gosto de brincar disso daí. Se tu tem luz, tu enxerga. Não tem mais luz, não precisa do olho. Fica cego. Eu vou fazer o seguinte, olha, essa experiência é legal. Vai ali no interruptor. Vai. Quando eu disser já, tu desliga. Peraí. Apaga. Tô cego. Acende. Enxerguei. Apaga. Tô cego. Acende. Enxerguei. Isso daí, né, é o típico de Lamarck. Beleza aí, galerinha? Show de bola. Qual é o erro da letra C? O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, concordo. Mas seria transmitida apenas à primeira geração? Não. Segundo Lamarck, à medida que eu vou mudando para poder melhorar a sobrevivência, eu vou passando adiante através das gerações. D. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso. Olha, distrator. Isso é Lamarck, é ou não é? Até aí está tudo bem, está tudo Lamarck aqui, ó, pela falta de uso. E em seguida, essa característica foi incorporada ao... Putz. Se o cara falar em genética, não é Lamarck e nem Darwin. Teria que meter o neodarwinismo. Beleza? Ih, falou genética. Lamarck não sabia de genética. Vem comigo. Letra D. Vamos lá. A letra D agora não, letra E, né? Letra E. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de... Opa! Meteu mutação é genética. Quem falava de genética? Neodarwinismo. Letra B é Lamarck na veia. Beleza?
É nóis. Bora ver mais uma? Quebra aí. Número 3. Falar do Darwin não botar os famosos tentilhões de Darwin, isso daí é bagunça. A imagem mostra aves que ficaram conhecidas como os tentilhões de Darwin. Cientista que verificou certas semelhanças físicas e também diferenças, como os diferentes bicos. Olha aqui, ó. Biquita, biquela, bicote e bicarra. Mário, bicos diferentes. Aqui o nome dos bichinhos lá que Darwin viu. Vira. De acordo com a teoria evolutiva de Charles Darwin, os tentilhões apresentam diferenças físicas por quê? Vamos lá. Letra A. Cada tipo de bico surgiu de forma aleatória, correto? E aumentou a chance de sobrevivência das aves. Sim, surge de forma aleatória por quê? Porque mutações... Vai lá, bicho. Tu ainda não assistiu minha aula de mutação, meu irmão? Tu quer que eu fique brabo contigo, meu irmão? Porra, vai lá ver, bicho. Mutações acontecem aleatoriamente. Ninguém sabe quando vai acontecer. Então, esses bicos devem ter surgido de maneira aleatória, só que o Darwin não sabia qual era o porquê dessa aleatoriedade, seriam as mutações. Surgiram de maneira aleatória e aumentava a chance de sobrevivência das aves. Ou seja, dependendo de que bico você tinha em determinado local, você tinha maior chance de sobreviver ou não. Essa está muito boa. Vamos ver as outras. Letra B. As aves precisavam gerar bico. Ó, elas não eram e tinham que gerar bico. Essa daí eu já corto direto, porque quem não era e passou a ser, era a teoria de Lamarck. C. Cada ave foi se acostumando ao tipo de alimento até resultar. Foi se acostumando até resultar. É mais uma forma de dizer que você não era e passou a ser. Então, letra B está lamarquista, letra C está lamarquista. Gostei da letra A. A letra A está bem bonita. Vamos lá. D. Forças ambientais e... De acordo com Charles Darwin, genéticas? Quebra, parceiro. Tá fora. Genética é neo. A alta frequência do uso de cada bico provocou uso e desuso. Lamarck quebrou. Letra o quê? Letra A. Beleza? Ou você tem ou não tem a característica. E aí, você vai usar a característica no lugar que ela é favorável. O meio selecionou. Uhul! Beleza, beleza? Bora para mais uma. Número 4. Isso aqui é um clássico, galera. Essa questão caiu no vestibular aqui da nossa região, na UEA. Olha só. Mutação e recombinação gerou variabilidade. Com o passar do tempo, seleção natural provocou a adaptação. Esses conceitos presentes no esquema são associados diretamente ao que essa daqui eu não vou... Meu irmão, falou em seleção natural, falou em variabilidade gerada por genética, quebra aí, neodarwinismo. Mário, não tem neodarwinismo, cuidado. Neodarwinismo ou teoria moderna da evolução. Poderia ter também aí o que? Teoria sintética da evolução. Essa daqui, ó, assistiu a aula, quebrou, papai. Beleza? Tem mais uma. Olha essa bonita. Ao longo da história, o desenvolvimento das teorias evolucionistas científicas ocorreu sempre em contraposição ao pensamento fixista religioso. Viu o que eu te falei? Atualmente, as teorias mais aceitas relacionadas à evolução e, consequentemente, ao processo de origem de novas espécies, integram diferentes áreas do conhecimento biológico. A teoria moderna da evolução possibilita a compreensão da evolução a partir de quê? Nem quero mais. Grita daí que eu vou ouvir daqui, vai. Diz aí para mim, qual é a letra? Qual é a letra? Diga, dá uma olhada aqui, ó. Seleção natural, que vai dar sobrevivência ao mais apto. E por que existe seleção natural? Porque tem variação. E essa variação rolou por quê? Por conta de mutações e recombinação genética. Eu agora garanto, meu irmão, pode cair teoria evolutiva que tu vai quebrar é tudo. Beleza? Aqui, meu parceiro, é Tio Mário Biologia e Evolução. Ativa o sininho, se inscreve no canal e bora pra cima, porque biologia é rock and roll. Beijo do tio e até a aula 2. É nóis.